Acho que faz umas 2 semanas mais ou menos que eu fiz uma prática terapêutica que se chama Me Dá Mãe. Me dá mãe. É uma das práticas terapêuticas do sistema MAR, desse sistema terapêutico incrível, que eu bebo muito da fonte e utilizo ele no meu trabalho também. Nessa prática sistêmica Me Dá Mãe, foi incrível, assim, porque eu percebi umas coisas que eu não tinha percebido ainda. Como, por exemplo, contar pra vocês. Quando eu comecei, o exercício foi assim: ó, a gente pegou dois objetos. Um vai representar a mim mesma e o outro vai representar a minha mãe. E eles ficam distantes, e aí eu vou aproximando, eu falo, me dá mãe e aproximo. Me dá mãe e aproximo. Me dá mãe e aproximo. E eu vou percebendo o meu corpo, percebendo o que surge, né? E a princípio foi muito curioso, porque logo quando eu comecei assim, vinha assim: eu não tenho nada pra pedir pra minha mãe, não. Tá tudo certo, minha mãe não me deve nada, não quero nada de minha mãe, tá tudo bem. E paralelamente a isso, meu corpo começou a responder com uma dor nessa mão, que é a mão esquerda, que é uma mão que o lado esquerdo, né, que se conecta muito, se relaciona muito com o feminino, logo com a mãe. E aí uma dor que eu fiquei assim sem entender, eu falei assim, de acho, por que essa mão tá doendo assim? E me chamava a atenção, sabe? A ponto de eu me desconcentrar um pouco e prestando atenção na mão, na dor. E aí eu ia. Aí eu fui aproximando, não precisa de nada da minha mãe. Só que eu fui indo, fui indo, fui indo. E quando chega próximo, assim, a pessoa que estava guiando essa dinâmica, aí ela pergunta: o que você tá pedindo pra sua mãe? E aí na mesma hora veio assim, atenção. E aí eu, algo em mim, que podemos nomear como a minha criança, ainda pede atenção. Pede atenção, pede para receber a atenção da minha mãe. Então eu ainda espero receber a atenção da minha mãe. E aí eu fiquei assim, caramba, nossa, como assim ainda? E foi lindo perceber isso. E aí quando se aproximaram, eu senti assim da minha mãe, né, naquela representação. Olha só, o objeto que estava representando a mim foi uma coruja. E a minha mãe era uma estatuetazinha que eu tenho de Iemanjá. E aí quando chegou junto, assim, é, eu recebi da minha mãe a consciência, assim, dela dizendo que ela me deu o que ela tinha, né? Que ela me deu o que ela podia e que eu tenho isso que me foi dado. E eu. Bom, foi um momento profundo, assim, de me perceber e de cura mesmo. Que é o primeiro passo da cura é a consciência, né, gente? E aí ter essa consciência de que eu ainda sou carente de atenção, que essa criança que vive em mim ainda é muito carente de atenção. Eu fui percebendo outras coisas também com relação à minha mãe, que o fato de. Isso aí foi um grande na minha mente, inclusive. Que por eu não sentir que eu recebi atenção devida, e para uma criança, atenção é o mesmo que conexão, é o mesmo que amor.
Então, por eu não ter recebido isso, eu fui crescendo e criando couraças, né, para me defender da dor, do desamor, e eu fui me afastando da minha mãe. Eu fui me desconectando dela mesmo e criando alguma resistência, inclusive, sabe? A essa conexão que tinha sido que não tinha sido vivida da forma como a minha criança necessitava. E aí, percebi isso assim, caramba, eu me afastei da minha mãe. Bom, aí eu utilizei algumas frases de cura, não é? Como mãe, eu recebo de você a vida e vou fazer algo de muito bom com ela. Mãe, eu recebo tudo o que você teve para me dar e o que me faltou vou eu mesma buscar, né? Vou eu mesma me entregar. Eu percebi depois, entendendo a dor, né? O que que essa dor significava? E aí a dor, quando ela vinha, era algo como tipo, quando eu fui representar a dor em um movimento, era assim, sabe? Hum. E aí, repetindo esse movimento, gente, o corpo mesmo entrega, o corpo conta. O corpo conta tudo. Esse movimento aqui, então, antes de eu entender na minha mente, o meu corpo já estava dizendo. Então, o que esse movimento aqui vai e fica, sabe? O que esse movimento aqui me remetia. E era um pedido de atenção, porque lembra que eu falei no início que era uma dor que chamava a minha atenção? Que me chamava assim para prestar atenção. E geralmente, o que a dor na verdade, é um pedido de atenção, sabe? Para você cuidar de algo que precisa ser cuidado, para você olhar para algo que precisa ser visto. Então a dor se apresenta para que a gente dê atenção para que algo seja modificado, né? Para que o movimento seja feito, um movimento de cura, inclusive. Se a gente não sente dor, né, aqui falando a nível físico, a gente não tem como curar, sabe? Fica imperceptível e aí a gente não olha para, por exemplo, algo que tá machucando a gente e quando vê já tem muita morte ali, né? Já tem muito estrago, muito prejuízo mesmo. Então, e especialmente nesse caso, era literalmente um pedido de atenção mesmo. Foi muito curioso perceber isso. E aí vem o ponto aqui que eu queria contar para vocês. Eu sentia, a minha criança sentia que não tinha sido vista, que não tinha recebido a atenção devida. Então, aí eu comecei a relacionar, entender, né? Então, o que que acontece? Quando eu cresço, eu comecei a adotar um lugar, assim, na minha relação com a minha mãe, de superioridade, como se eu fosse maior do que ela, sabe? De é, desrespeitando uma lei sistêmica fundamental, que é a lei da hierarquia, né? De que quem veio antes é maior. Os meus pais são maiores do que eu. Então não cabe a mim educar os meus pais, não cabe a mim salvar os meus pais, né? Então eu preciso tomar o meu lugar de filha, o meu lugar de menor, de pequena dentro desse sistema, né? Eu não tenho responsabilidade de curar, de modificar, de nada o meu pai ou a minha mãe. E essa lei da hierarquia é uma lei que eu fui desrespeitando por muito tempo. Graças a Deus, eu hoje percebo, nessa prática, eu consegui perceber também, dentre outras coisas que foram acontecendo, como que eu já tô muito melhor posicionada no meu lugar de filha do que estive tempos atrás, né? Pela consciência que eu fui tomando, pela cura que eu fui vivendo,
Mas o que acontece? Eu me sentindo maior do que a minha mãe, eu comecei a entrar num lugar assim de que eu ia salvar minha mãe, né? De que eu precisava mudar minha mãe, que minha mãe estava errada, em várias questões, como por exemplo, um ponto assim muito forte pra mim que eu sempre estava tentando ajudar, com muita arrogância, né? É, é no campo profissional, porque eu sei que a minha mãe, ela é uma mulher cheia de dons, de talentos. Ela tem uma capacidade assim incrível, que eu sei que é, não é vivida de uma forma plena. E aí eu queria que ela vivesse. Eu queria que ela se jogasse, eu queria que ela fosse muito realizada profissionalmente, para que ela fosse muito abundante, ganhasse muito dinheiro. A gente sempre viveu assim uma condição financeira muito precária, sabe? Minha mãe sempre teve um padrão econômico muito baixo mesmo, apesar de toda a capacidade dela, de todo o potencial dela. Sempre foi muito limitado. É, E aí eu comecei a querer ajudar ela nesse sentido, ajudá-la no campo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, mas com essa arrogância de quem acha que sabe mais sobre a vida do outro do que o outro, quando o outro é a própria mãe, o próprio pai, isso é muito pesado. É um peso muito grande que a gente assume. E se colocar nesse lugar causa muitos desequilíbrios em todo o sistema. Só que o que acontece, gente? Isso que eu tava fazendo, eu fui percebendo que era uma forma de eu ser vista, de eu receber atenção também. É tudo inconsciente, tá? Tudo isso acontece de forma inconsciente, sem que a gente perceba, né? Eu não entendi, eu não via, até começar a ver, eu não via. Eu achava apenas que eu estava ajudando, né? Que realmente eu sabia mais em algumas questões e eu poderia ajudá-la. E só que ninguém nem tava pedindo minha ajuda, sabe? Nem que estivesse. Ainda assim, existem limites, né? Como filha. Mas ninguém tava pedindo minha ajuda. Eu ficava lá metendo meu bedelho a ponto de minha mãe se sentir super desconfortável, super incomodada, de sentir mesmo pequena e pressionada, muito pressionada por mim. Então, assim, com essa experiência que eu vivi, essa experiência terapêutica, eu fui percebendo que bancar a salvadora da minha mãe era uma forma de eu conseguir ser vista. Porque eu tô maior. Se eu sou maior, como é que eu não vou ser vista, né? Se eu sou a detentora do conhecimento, se eu posso guiá-la, ajudá-la a alcançar tal lugar, é, eu vou ser vista. Eu vou receber ali aquela atenção. Isso virou uma chave quando eu percebi. Virou uma chave. Você falou assim: caramba. Só que esse padrão de, de, de desrespeito da lei da hierarquia, ele é um padrão ancestral. E geralmente é. Se você está violando essa lei sistêmica, olha para trás um pouco e perceba se a sua mãe também não desrespeita essa lei com a mãe dela. Ou se a sua avó não desrespeitava com a mãe dela, né? A minha mãe viola tanto essa lei a ponto de dizer que se colocar mesmo assim com a mãe da minha avó. De dizer, né? Ah, tô tendo que ser a mãe de minha mãe, porque. E aí eu até perguntei pra ela, isso antes dessa experiência, tá? Dessa prática terapêutica. Eu perguntei pra ela assim, mãe, e como é isso, né? De se colocar como sua mãe, o que é, né? Ser essa mãe. Ela, então, ser a mãe do jeito que eu sei ser, né? É a mãe que eu sei ser. Que dá bronca, né? Que bota no caminho. Gente, o peso que isso é de você
assume o lugar de mãe da sua mãe. E se a gente tá no lugar da nossa da nossa mãe, e se eu tô no lugar de mãe da minha mãe, quem tá no lugar de filha? O que que acontece com o meu lugar de filha? Então existe uma carência muito grande ali, existe uma insegurança muito grande, entende? Escondida, muitas vezes, de autossuficiência, de autoconfiança, de retada, de eu dou conta, de eu sei, tererê, tarará, tarará. Mas no fundo tem uma solidão, no fundo tem um sentimento de insuficiência, de escassez, de falta. Porque falta a mãe ali, porque a mãe está como filha. Minha filha. Então, se a minha mãe é minha filha, quem é a minha mãe? E todo mundo precisa de uma mãe. Como adultas, o papel da mãe já é outro, né? Mas continua sendo primordial. E aí foi muito curioso que depois disso, nesse mesmo dia, eu fui ligar pra minha mãe, esse mesmo dia que eu tive essas percepções, né? E aí o que que aconteceu? Minha mãe não atendeu, eu fui ligar pra minha avó. E quando eu tô falando com a minha avó, e aí lembra, eu percebi lá que eu tinha me afastado da minha mãe, principalmente nesse lugar de filha, tá? E aí quando eu fui ligar pra minha avó, aí minha avó me perguntou assim umas 3 vezes: e você tem falado com sua mãe? Eu disse, eu tenho falado com minha mãe, né? A gente tem uma relação boa, até tem melhorado muito nos últimos anos, inclusive. E aí eu falei assim: não, vó, antes de ligar pra senhora, eu até tinha ligado pra ela, mas ela não atendeu e tal. E aí a gente conversou sobre outras coisas, e aí antes de desligar, eu senti assim de perguntar pra minha vovó, me dá um conselho assim pra minha vida, um conselho que você me daria pra minha vida. Aí ela não pensou 2 vezes e falou: não esqueça de sua mãe. E eu entendi ali o que ela queria dizer. Esse não esqueça de sua mãe, não se afaste de sua mãe. Antes ela tinha dito assim, perguntado, né? Vocês têm conversado, né? Vocês estão meio assim, distante. Percebe o campo, gente? Minha avó captou tudo conectado, tudo entrelaçado. E aí o campo, né? Deus, através de minha avó, vem e reforça isso assim. Não se afasta de sua mãe, não. Esteja com ela, como filha, né? Sua mãe. Não esqueça de sua mãe. Não se afaste de sua mãe. A sua mãe, a sua mãe. Não é a sua filha. E eu fiquei assim, caramba. Que lindo, que lindo, que lindo. Aí eu anotei e falei assim, vó, gratidão. Que conselho maravilhoso. E o que é que eu faço com essa criança, a minha criança interior, que ainda sente falta de atenção, que ainda é carente de atenção? O primeiro ponto aqui é a gente entender que quando somos adultas, quando nós crescemos, nós nos tornamos responsáveis por nos nutrir, por nos educar, por nos direcionar na vida, por nos dar ouvidos, olhares, por nos ver, por nos ouvir, por estar com a gente, com cada parte de nós, inclusive com a nossa criança, que continua existindo aqui. A nossa criança, como esse campo de memórias, de experiências, de emoções da infância. E que continua existindo, persistindo, tanto no seu aspecto solar, né? Criança sol, que aí vem cheia de criatividade, de alegria, de espontaneidade, de confiança na vida.
de autenticidade, de liberdade, como a criança sombra, que é a falta disso tudo, né? Que são as carências, que é a falta de conexão, que são as inseguranças, os medos, os bloqueios, as dificuldades de se relacionar com o outro, a falta de confiança em si mesma, na vida. E eu, eu tenho vivido um processo intenso de cura dessa criança. Muita coisa já foi curada. Hoje eu vivo em conexão com ela, assim como nunca houve, como nunca existiu. Só que é um processo, né, gente? Ele é contínuo e ele tem fases. E a gente vai evoluindo. E hoje eu consigo dar atenção pra ela. Eu dou atenção pra ela quando eu ouço o meu medo, quando eu ouço uma insegurança, quando eu ouço uma tristeza, quando eu ouço um incômodo. E não é de ouvir, do tipo, ouvir, pegar na mão e ok, é você que manda, você que tá à frente, porque criança, o lugar de criança não é tomando conta da vida de adulto, né? Mas esse medo, essa emoção aflitiva, ela tá trazendo uma informação de algo que precisa de atenção. E eu tenho feito esses passos, né? Caminhado. E um ponto muito interessante também é que dá atenção também para os desejos, né? Para os desejos que eu carrego, que vem lá da minha infância, desejos e necessidades mesmo. De viver com mais leveza, de descansar, de brincar, de dar risada, de me divertir, de fazer arte, de fazer estripulia, sabe? Isso tudo também é a minha criança. E a gente fica adulto fica muito séria, né? Muito não. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Rígida. E isso é a gente não ouvindo a criança também, entende? Então ouvir a minha criança também é brincar. Também é não fazer nada. Também é dançar. Dançar. Ai, minha criança adora dançar. Minha criança ama dançar, escrever, pintar, conversar. Gente, minha criança ama falar, ama conversar, ama brincar. E é isso. Como eu falei no outro mantra, acho que foi no 68, que é como se a gente estivesse aprendendo a ser a mãe da nossa própria criança, né? Em vez de querer ser mãe da criança dos outros, da criança da minha mãe, ser mãe da minha própria criança. Essa é a nossa maior responsabilidade, né? Aprender a ser essa mãe. E aí você vai percebendo os padrões, né? Como é que era a sua mãe? Qual era o padrão de cuidado da tua mãe? Como é que você tá reproduzindo esse mesmo padrão de maternagem com você? A minha mãe, ela, como boa parte das mães, né, da minha faixa etária, principalmente eu tenho 33, vou fazer 34, ela vivia trabalhando, não tinha tempo. E éramos nós, né, morava com ela, e não tinha muita gente, não tinha outras pessoas, era eu e ela tava trabalhando, então eu tava sozinha. Eu fiquei muito sozinha, assim, por muito tempo mesmo da minha infância. Então eu tive pouca atenção, pouca presença. Nem é que foi pouca, mas assim, para a necessidade da criança que eu era, foi pouca. Então eu acabo reproduzindo esse mesmo padrão de dar pouca atenção para minha criança, para as minhas necessidades, para as minhas emoções, para os meus dons e talentos, para diversão, para alegria, para brincadeira, sabe? Eu precisei adultecer muito rápido para me cuidar também. Também teve esse ponto assim que a minha criança não se sentia muito cuidada.
Então, cuidar, aprender a cuidar e a estar presente de um outro jeito, de um outro lugar com mais leveza, liberdade, abertura. É um rolê, né? Que nossa mente ela vai reproduzir o que já conhece. E aí mudar um padrão é muito desafiador. E eu tenho feito isso na minha jornada e avançado assim lindamente. Esse projeto aqui, inclusive, ele vem dos anseios da minha criança, né? De falar, de ser ouvida. Ela sempre teve essa necessidade. Então, percebe assim que o que vem, que dói, que incomoda, quando a gente dá atenção e transforma, né? E leva pra luz e faz algo de bom com isso, existe um potencial assim criativo e transformador enorme. A gente viver uma vida assim muito muito rica a partir dessa cura. Então aí eu fui reconhecendo os desejos da minha criança de escrever. Eu já escrevo, escrevo muito todos os dias. Aí eu tenho a minha newsletter. Aí a minha criança queria dançar. Aí hoje eu danço. E é isso. Ó, tem um workshop que vai acontecer no dia 10 de maio, um dia antes das mães, de reconexão com a criança interior. Então vai ser um trabalho em que a gente vai ah, ter assim como um portal de conexão com a criança, mesmo o nosso corpo. Que é através do nosso corpo que a gente sente, né? E a criança é puro sentir. Então a gente vai dançar, a gente vai fazer movimentos terapêuticos, a gente vai desenhar, a gente vai escrever, enfim, partilhar também. Vai ser muito rico, vai ser muito lindo, muito curador. Eu acho que é uma boa oportunidade para você aprender a dar mais atenção para essa criança que existe em você, a se reconectar com ela. E é um caminho muito bonito, gente. É um caminho muito lindo esse. Eu sei que é doloroso, sabe? Porque a gente vai passar por dores, né? Dores que a nossa criança guarda. Mas pra gente viver a luz que ela guarda, que é muito maior do que essas dores, do que o que dói, a gente precisa passar por esse. Ai, por essa escuridão, né? Passar por essas feridas com todo carinho, com todo cuidado, passar por esse túnel escuro, às vezes um buraco. No início tinha a impressão que tinha um buraco enorme assim dentro de mim. E para enxergar além, né? E curar e, e acessar a verdadeira luz que a gente carrega, que a nossa criança carrega assim enorme mesmo. Então eu deixo o convite para vocês, eu vou colocar o link aqui na descrição para você se inscrever e vir comigo. Vai ser uma experiência transformadora. Eu aguardo vocês lá. Lembra de curtir esse vídeo se tu não já curtiu, criatura, para me ajudar, para mais pessoas alcançarem e se inscrever no meu canal. E é isso, vamos que vamos. Caminhando, curando, se libertando e sendo cada vez mais a, a ser humano lindo, incrível que a gente veio para ser, que somos verdadeiramente, né? E também cada vez mais permitindo que a nossa mãe também seja quem ela é. Ela tá vivendo o processo dela de cura da própria criança também, que é tão ferida também, né? E não cabe a nós esse lugar de salvador. É muito pesado, gente, é muito pesado. Vamos aprender a soltar esses pesos, né? E ó, você sente até nas costas, no ombros. Ó, se você tem muita dor nas costas, se você sente os ombros pesados, é possível que seja o seu corpo te sinalizando esse excesso de responsabilidade que você tem trazido para sua vida, essa carga que você tem colocado sobre os seus ombros que não te pertence. E tá na hora de soltar. Vamos juntas e juntos? Um beijo, um abraço, até a próxima.